você é muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Neste programa nós estudamos toda a Bíblia e já concluímos o estudo dos livros poéticos. Chegamos agora a uma nova divisão dos livros da Bíblia. Esta parte da Bíblia é considerada a essência do Velho Testamento, principalmente sob a perspectiva do Novo Testamento. No Novo Testamento encontramos uma expressão que coloca esta subdivisão do Velho Testamento em destaque. A expressão é a lei e os profetas. É assim que frequentemente o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento. Quando o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento, com a expressão a lei e os profetas, ele está nos dizendo que há duas partes importantes no Velho Testamento. A primeira é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte essencial do Velho Testamento é chamada os profetas. É essa a parte que abordaremos agora aqui no nosso estudo, iniciando com o livro de Isaías. Eu disse no resumo da Bíblia que há 10 tipos de livros na Bíblia. Há 5 tipos no Velho Testamento e 5 tipos no Novo Testamento. No Velho Testamento temos os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas maiores e dos menores. No Novo Testamento temos os 4 evangelhos que são biografias de Jesus, um livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e um livro profético, que é o Apocalipse. No Velho Testamento, entre os livros da lei e os livros proféticos, há 2 tipos de livros, os livros poéticos e os livros históricos. Os livros históricos são compostos pelos livros de Josué até o de Esther. Acabamos de estudar outra divisão que está entre a lei e os profetas, os livros poéticos. Uma das coisas mais importantes a respeito dos livros históricos é que eles nos dão o contexto histórico no qual os profetas viveram e pregaram e muitas vezes sofreram e morreram. Você deve estar lembrado que quando estudamos os livros históricos eu disse que devemos mesclar os profetas nesses livros porque todos eles se encaixam em algum lugar no contexto histórico dos livros históricos. Os escribas e rabis referem-se aos livros poéticos como os escritos, para distingui-los da lei e dos profetas. Os escritos ou os livros poéticos, eles são poesias inspiradas. No entanto, a essência do Velho Testamento são a lei e os profetas. Quando estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, diz que eles são o fundamento da Bíblia. É por isso que estudei tanto os livros da lei. Agora que estudaremos o livro de Isaías e os profetas, devemos ter consciência que também estamos abordando outra parte essencial do Velho Testamento. Encontramos com frequência no Novo Testamento a expressão os profetas. Gosto muito daquele momento dramático quando o apóstolo Paulo, acorrentado, se defende diante do rei Agripa. Em um determinado momento, levanta suas correntes para o rei e diz: Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Quando as Escrituras referem-se aos profetas ou à lei aos profetas, geralmente está referindo-se aos profetas que escreveram os livros ou a literatura profética. Houve vários profetas, muito importantes, que não escreveram livros. Elias foi um deles. Portanto, quando o Novo Testamento refere-se à lei e os profetas, está se referindo a todos os profetas que viveram e também escreveram livros ou a literatura profética. Agora que estudaremos os profetas, sinto-me como se estivesse apresentando a vocês alguns dos meus amigos, santos amigos, e também meus santos heróis. Há 17 livros proféticos e 16 profetas autores de livros, porque Jeremias escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro de Jeremias e Lamentações. Devemos ter uma visão geral desses profetas antes de estudá-los separadamente. É por isso que eu quero fazer uma introdução que eu chamei de perfil de um profeta. Uma das primeiras coisas que devemos fazer é comparar os profetas aos sacerdotes. Nos livros da lei, o líder espiritual é o sacerdote. Seu papel era muito importante porque ele intercedia pelo povo quando o povo pecava. Os sacerdotes também eram muito importantes porque eram os professores do povo de Deus. Eles explicam as Escrituras ao povo de Deus e respondiam às dúvidas sobre os sacrifícios e sacramentos no tabernáculo do Velho Testamento, no deserto e depois no templo de Salomão.
O sacerdote já nascia sacerdote porque era um descendente de Levi ou Arão. Várias vezes os sacerdotes se tornaram corruptos e pecadores. Oséias cunhou a expressão, tal sacerdote, tal povo. Muitas vezes, quando o povo tornou-se apóstata e pecador, os sacerdotes eram os líderes nas práticas pecaminosas. Foi por isso que Oséias clamou, tal profeta, tal povo, porque os sacerdotes eram corruptos e pecadores e o povo os seguia. Nesse momento, os profetas apareciam em cena. Os profetas não nasciam profetas. Não, eles recebiam o chamado das maneiras mais diferentes possíveis. 2 ou 3 profetas eram sacerdotes quando foram chamados para ser profetas, mas estes foram exceções. Nos livros históricos vimos que alguns profetas tinham realmente alguma coisa a ver com o rei. Agora outros eram leigos. Amós foi um catador de figo e pastor e recebeu o chamado para ser profeta. A função e ministério de profeta não eram herdados. O sacerdócio, sim. Em resumo, o sacerdócio era o homem que se apresentava a Deus e intercedia pelo povo. O profeta era o homem que vinha da presença de Deus com uma mensagem para o povo. Alguns até diziam, se não tinha um problema, não tinha um profeta. Os profetas apareciam em cena quando havia problemas. Todos esses profetas, autores de livros, viveram num período de 400 anos, que é o período da história do livro de Juízes. Também durou 400 anos o tempo compreendido entre os livros de Gênesis e Êxodo e também o período entre o Velho e o Novo Testamento. Os profetas atuaram entre 800 e 400 a.C. Há uma razão para eles terem aparecido neste período da história dos hebreus. O povo era pecador e idólatra, adoravam outros deuses, e o julgamento de Deus estava prestes a vir sobre eles da forma da invasão dos assírios e do cativeiro do Reino do Norte. Esse episódio foi seguido por um período de aproximadamente 100 anos, quando aconteceu a invasão babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. A maioria dos profetas precedeu os períodos das invasões e conquistas pela Síria ou pela Babilônia, ou então as pregações deles aconteceram durante esses eventos. Dos 16 profetas, 3 deles ministraram ou pregaram depois desses cativeiros, e estão relacionados à restauração e reconstrução posteriores ao retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. A maioria dos profetas precede as conquistas e cativeiros ou ministraram durante eles. Os profetas que precederam o cativeiro assírio do Reino do Norte e o cativeiro babilônico do Reino do Sul pregaram essencialmente essa mensagem. Se vocês tiverem um avivamento espiritual e sinceramente se arrependerem dos seus pecados de idolatria, as invasões e cativeiros assírios e babilônicos não acontecerão. Esses profetas clamaram por um avivamento espiritual e por arrependimento. A grande maioria do povo se fez de surda e a pregação foi ignorada. Os profetas foram ridicularizados e vários até martirizados. Muitos morreram porque pregaram uma mensagem que ninguém quis ouvir. Quando os profetas percebiam que o povo não ouvia a mensagem deles, pregaram assim: a invasão e o cativeiro virão, e quando vier, será o julgamento do Todo-Poderoso sobre vocês, porque não se arrependeram da sua idolatria. Como já vimos no estudo dos livros históricos, nunca mais se ouviu a respeito do Reino do Norte, depois que os assírios o conquistaram. Essas 10 tribos, antes denominadas Israel, foram para o exílio do esquecimento. 100 anos mais tarde, os babilônicos invadiram o Reino do Sul. Foi então que os profetas pregaram uma mensagem de esperança junto com a invasão e o cativeiro. Eles receberam uma revelação profética. Vocês voltarão do cativeiro. Em 70 anos vocês voltarão. Eles viam o retorno do cativeiro babilônico como uma expressão da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, a maioria dos profetas não viveu até lá. Além de pregarem o arrependimento e o reavivamento, os profetas também pregavam justiça social. Os pregadores de hoje, quando falam sobre este assunto, citam os textos dos profetas. Mas a principal ênfase não foi dada à injustiça social. A preocupação maior deles era o pecado do povo de Deus, principalmente a idolatria.
Os profetas pregaram o julgamento de Deus que estava por vir na forma desses dois cativeiros. No caso do cativeiro babilônico, a mensagem do profeta era de misericórdia, graça e esperança. A única mensagem que eles tinham para o Reino do Sul durante o cativeiro babilônico era de esperança. Quando profetas como Jeremias pregavam o retorno do cativeiro, eles estavam pregando a misericórdia e a graça de Deus. Outro tema interessante da pregação dos profetas é a dispersão do povo de Deus pelos confins da terra. Sempre que eles pregavam dispersão, também anunciavam a volta desta dispersão. Quando eles pregaram o retorno do cativeiro babilônico, a mensagem sempre estava mesclada com as profecias messiânicas. É difícil separar as profecias messiânicas das profecias da volta literal, do retorno babilônico, que aconteceu 70 anos depois que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. É difícil separar as profecias da primeira vinda do Messias das profecias que alcançam os nossos dias da segunda vinda de Cristo. Os profetas fizeram importantes profecias messiânicas. A grande solução de Deus através do seu Salvador, que é Jesus Cristo, claro, o Filho de Deus. Esses profetas apresentam a vida de Cristo em dois episódios. Primeiro, ele vem como Salvador sofredor para morrer pelos pecados do mundo. Mas depois, ele vem uma segunda vez. Essa segunda vinda de Cristo porá tudo em ordem. Essa mescla das profecias messiânicas e profecias da volta do cativeiro é um dos aspectos mais empolgantes dos profetas. Para lembrar, a palavra profeta literalmente significa aquele que fala em nome de Deus. Eles eram pregadores que anunciavam a palavra de Deus com poder e autoridade. Pena que já temos que parar hoje, mas no próximo programa vamos continuar com esse assunto muito importante. Na verdade, toda essa história maravilhosa, todo esse estudo nos mostra o amor de Deus, como Ele sempre fez questão de demonstrar seu amor e misericórdia, inclusive, claro, através das mensagens dos profetas. Então esteja conosco no próximo programa. Vamos falar mais sobre os meus heróis santos que a Bíblia chama de os profetas. Até lá. Muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Nesse curso estudamos toda a Bíblia. Se você acompanhar os 5 programas semanais em 1 ano e meio, você terá estudado toda a Bíblia. Já estudamos os livros da lei, os livros históricos e os livros poéticos do Velho Testamento. Em nosso último programa fizemos uma introdução da maior divisão da Bíblia, os profetas. Chamamos esse estudo introdutório de o perfil do profeta. Quando a obra de Deus na terra encontra com um obstáculo, aí Deus levanta um profeta. Uma das funções do profeta é anunciar o problema que está bloqueando a obra de Deus até que ele seja removido. Quando ele é removido, a obra de Deus continua o seu curso. Por isso que dizem que quando não há problema, não há profeta. Como já disse antes, todos os profetas viveram e pregaram durante um período de 400 anos da história dos hebreus. Durante esse tempo, o povo passou por 2 problemas terríveis: a conquista dos assírios e cativeiro do Reino do Norte e a conquista babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Os profetas abordaram esses 2 problemas até o fim do cativeiro babilônico e assim a obra de Deus pôde continuar. A obra de Deus era a formação de um povo temente a Deus através do qual viria um Messias e salvação para todo o mundo. Temos mais uma definição para a palavra profeta. Esta palavra é composta de 2 outras que significam ficar diante de e fazer brilhar. O profeta ficava diante da palavra escrita de Deus, e a fazia brilhar para que o povo de Deus a entendesse. Os profetas mostravam ao povo como aplicar a palavra de Deus e os exortava a obedecê-la. Eliseu foi um grande profeta. Nos dias de Eliseu, o povo tinha se afastado de Deus e estava envolvido na adoração a Baal. Por causa dessa idolatria, a obra de Deus saiu dos trilhos. Por isso Deus levantou um profeta. Eliseu combateu a adoração a Baal, que estava bloqueando a obra de Deus até que ela acabasse. Os profetas de Baal foram eliminados e a obra de Deus retomou seu curso.
Daniel foi um dos profetas que apareceu para guiar o povo durante o cativeiro da Babilônia. Como o povo de Deus enfrentaria o cativeiro? Vamos supor que o mundo vire de ponta cabeça e uma conspiração internacional conquiste o mundo livre. É só uma suposição, é claro. Mas vamos supor que todos os seguidores de Jesus Cristo fossem mandados para trabalhos forçados nas minas de carvão da Sibéria por 3 anos antes de morrerem. Vamos supor ainda que pusessem cadeados em todas as igrejas, sinagogas e templos, que ser religioso passasse a ser considerado crime e todas as religiões fossem proibidas. Muita gente poderia dizer: Deus não trabalha assim. Deus não trabalha mais. Ele parou de agir. Ele não pode fazer mais nada. As pessoas se esquecem que a igreja nasceu em uma sociedade totalmente controlada pelo Império Romano que repudiava o cristianismo. Foi assim que a igreja surgiu e ela nunca foi tão forte como nos primeiros 300 anos de sua história, quando vivia na ilegalidade. Deus não deixa de trabalhar quando poderes políticos oprimem o povo. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o reino do sul, conhecido como Judá, voltou. O povo de Judá foi chamado judeu e teve que passar pelo cativeiro para que Deus construísse sua nação santa. Foi então que Deus levantou um jovem chamado Daniel. Deus levantou Daniel para guiar o povo durante os anos do cativeiro até que ele acabasse. Quando o cativeiro começou, Daniel era um adolescente e ele viveu todo o período de cativeiro. Ezequiel tinha a mesma idade que Daniel e foi para o cativeiro 9 anos depois. Ezequiel foi para o cativeiro com 25 anos e Daniel com 14. Deus levantou esse adolescente como profeta para mostrar ao povo como viver na Babilônia até que saíssem do cativeiro. Mais tarde, a Babilônia tornou-se a Pérsia. Se um poder ateísta conquistasse o mundo, nós, pregadores, desapareceríamos. Você ia querer saber o que tinha acontecido conosco? Pastores que viveram sob esse tipo de regime desapareceram no meio da noite. Guarde o que estou falando. O livro que você iria gostar de ler se vivesse em um país assim seria o livro de Daniel, porque ele mostra como viver sob cativeiro. Esse foi e ainda é o propósito do ministério de Daniel. Quando você estiver lendo sobre algum profeta, deve fazer a pergunta: qual o problema que bloqueava a obra de Deus quando essa pessoa foi chamada para ser profeta? Como o seu ministério fez com que esse problema fosse removido? Por exemplo, nos dias de Ageu, o povo estava voltando do cativeiro babilônico e a obra de Deus era a reconstrução do templo em Jerusalém. O povo enfrentou muita perseguição durante a reconstrução do templo. Apesar de terem recebido permissão para retornar e para reconstruir o templo, eles encontraram oposição quando iniciaram a reconstrução. E quando a perseguição começou, eles pararam a reconstrução, ficaram preocupados e distraídos com a construção de suas próprias casas. Isso continuou por alguns anos até que Deus levantou Ageu. Ageu pregou sobre o templo para o povo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ageu exortou o povo a que voltassem ao trabalho e reconstruíssem o templo de Deus. Por causa de sua pregação, o povo parou de construir suas próprias casas. Eles restabeleceram suas prioridades. Eles colocaram Deus e o templo em primeiro lugar e suas próprias casas em segundo. Daí então a obra de Deus retomou seu curso e Ageu saiu de cena. Ageu tinha entrado em cena e colocado a obra de Deus nos trilhos outra vez. Você verá os profetas fazendo esse tipo de trabalho, e isso em toda a literatura profética do Velho Testamento. As epístolas do Novo Testamento têm um padrão semelhante à dos livros proféticos do Velho Testamento. Uma epístola é uma carta escrita por um apóstolo, e a obra de Deus no Novo Testamento é a construção da Igreja de Cristo. Quando surgiam problemas e obstáculos que bloqueavam a obra de Deus, Deus levantava um apóstolo que escrevia uma epístola. Qual é o propósito das epístolas dos apóstolos? Era pregar contra os obstáculos que bloqueavam a construção da igreja até que ele fosse removido e então a obra continuasse. Quando lemos os profetas, devemos nos perguntar: qual o problema bloqueava a obra de Deus e como o ministério desse profeta fez
com que o problema fosse removido? Quando lemos as epístolas do Novo Testamento, devemos nos perguntar: qual é a aplicação de todos esses ensinamentos para a minha vida? Deus quer fazer sua obra através do seu povo. Isto é tão verdadeiro hoje como era nos dias dos profetas ou dos apóstolos. Se você acredita que a obra de Deus está sendo bloqueada onde você foi estrategicamente colocado por Deus, ore até que você saiba qual é o problema que está impedindo a obra de Deus. Depois que Deus mostrar a você qual é esse problema, vá para as epístolas dos apóstolos. Observe a coragem dos apóstolos nas epístolas ou dos profetas, nos livros proféticos, para anunciar a mensagem revelada. Através das mensagens dos profetas e dos apóstolos, você terá revelação para a solução do problema que está bloqueando a obra de Deus onde você vive. Pode ser que Deus queira que você seja o profeta que vai apontar o problema que está bloqueando sua obra para Ele, e que esse objeto que está bloqueando esse problema seja removido e a obra possa continuar. Deus quer trabalhar na sua vida. Será que a obra na sua vida não está sendo bloqueada, por exemplo? Se estiver, você encontrará nos profetas e nos apóstolos o problema que está bloqueando a obra de Deus e a solução para ele. Assim o problema será removido e a obra de Deus na sua vida vai continuar. Os problemas combatidos nas epístolas do Novo Testamento são os mesmos dos livros proféticos do Velho Testamento? Não são os mesmos. Os problemas apontados nos livros proféticos, que podem ser os mesmos que você enfrenta em sua vida ou no lugar em que você vive, não se repetem em outra parte da Bíblia. Eles são apontados apenas nos livros proféticos. Portanto, os problemas combatidos nas epístolas do Novo Testamento não são os mesmos dos livros proféticos no Velho Testamento. Preciso falar um pouco sobre o contexto histórico dos profetas. Quando você estuda a Bíblia, enfrenta o desafio de ter uma visão cronológica da Bíblia. Os livros da Bíblia não estão organizados cronologicamente. Eles estão organizados de acordo com o conteúdo de cada um. Qual é a ordem cronológica dos livros proféticos? Onde os profetas se encaixam nos livros históricos? Em que período da história dos hebreus eles viveram, pregaram, sofreram e morreram? Você terá que descobrir isso. Neste programa você conhecerá mais sobre o contexto histórico dos profetas. Este não é um curso acadêmico e nem eu sou um doutor. Eu não quero sobrecarregar você com dados históricos, principalmente com datas. No entanto, se você quiser saber sobre o que os profetas estão falando e o que vai no coração deles, precisa conhecer alguns fatos históricos. Você tem que saber sobre as duas invasões e dos dois cativeiros. A invasão dos assírios e o cativeiro do Reino do Norte, e a invasão babilônica e o cativeiro do Reino do Sul. Todos os profetas estavam muito preocupados com essas duas invasões e com esses dois cativeiros. Quando os profetas expressam sua preocupação, falam sobre 4 cidades que caíram. Você já ouviu falar no livro A Queda da Bastilha? O seu título em inglês é O Conto de 2 Cidades. Poderíamos chamar essa literatura profética de O Conto de 4 Cidades. Os 2 reinos que invadiram os reinos do norte e do sul tinham capitais. A capital da Síria era Nínive. Os textos proféticos descrevem a queda de Nínive. A sua cidade capital inimiga era a Babilônia. Essas 2 cidades eram importantes e a descrição da queda delas é feita com muitos detalhes. As invasões e os cativeiros que preocuparam os profetas causaram a queda das capitais dos 2 reinos do povo de Deus. A capital do Reino do Norte era Samaria. A queda de Samaria é descrita nos escritos proféticos. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. O foco principal dos livros proféticos está sobre Jerusalém e o cativeiro do povo de Deus, que aconteceu depois da queda de Jerusalém. É muito importante entender que os livros históricos descrevem a ascensão e queda dos reinos de Israel e de Judá. Os livros poéticos descrevem os anos dourados do reino que o povo de Deus pediu a Samuel. Eles descrevem a ascensão desse reino, mas todos os livros proféticos focalizam a queda desse reino. Todos os profetas autores que viveram nesses 400 anos de história dos hebreus pregaram durante os anos negros, quando o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, foram conquistados e escravizados. Estamos terminando, mas procure conhecer mais sobre cada um dos profetas. Os profetas vão ensinar a você algo muito interessante. E se prepare também para ser usado por Deus. Pense nisso e até o nosso próximo programa.
Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Através desse estudo, queremos que você tenha uma visão geral de toda a Bíblia e, ao mesmo tempo, tire uma aplicação da Palavra de Deus para a sua vida. Este é um dos estudos da Bíblia seguido por outros cursos, como versículo por versículo, casamento e família, os ensinamentos de Jesus, entre outros ainda. Vamos começar agora a estudar cada profeta separadamente. O primeiro que veremos é um dos profetas maiores. Seu nome é Isaías. Os profetas estão divididos em duas categorias, profetas maiores e profetas menores. Isso não quer dizer que os maiores sejam superiores aos menores, mas que os profetas maiores escreveram mais que os profetas menores. Pode ser que os profetas menores tenham sido melhores pregadores que os maiores, pois sintetizaram melhor suas mensagens. Quando pensamos em profetas maiores e menores, o profeta que encabeça a lista é o profeta maior, Isaías. Seu livro é o mais longo de todos os livros proféticos, com um total de 66 capítulos. Se considerarmos a vida de Isaías e estudarmos suas profecias, encontraremos a definição da natureza de um profeta. O título de um dos nossos estudos, O Perfil de um Profeta, seria o nome apropriado para o estudo de Isaías, pois ele possui a essência do perfil de um profeta. Isaías era da nobreza judaica. A tradição rabínica conta que Isaías era próximo do rei Uzias e do rei Joás, através de seu pai. Isso quer dizer que Isaías ficava à vontade diante de reis e em palácios. Sua experiência ministrando a reis foi uma boa preparação para o ministério para o qual Deus o tinha chamado. Durante o período histórico de 800 a 400 a.C., no qual os profetas viveram e tiveram seus ministérios, o mundo viu várias potências mundiais. Depois que os babilônicos conquistaram a Assíria, os medos e os persas conquistaram a Babilônia e depois os gregos conquistaram os persas. É importante saber que Isaías viveu durante o período em que os assírios dominavam o mundo. A capital da Síria era Nínive. Isaías viveu no período anterior à conquista da capital do Reino do Norte, Samaria, pela Assíria. As 10 tribos do norte, chamadas de Israel, foram levadas cativas. Elas são denominadas de as 10 tribos perdidas de Israel, porque nunca mais se ouviu falar delas. Grande parte da pregação de Isaías serviu como aviso sobre o julgamento de Deus, que viria sobre o reino do norte, na forma da invasão da Síria, por causa do seu pecado de idolatria. Depois que os assírios invadiram o reino do norte, conquistaram e exilaram as 10 tribos do norte de Israel, foram para o sul e invadiram o reino do sul. Eles conquistaram 46 cidades fortificadas em Judá. O exército assírio chegou até os portões de Jerusalém e levou 200.000 pessoas cativas para a Síria. Se os assírios tivessem conquistado Jerusalém, teriam levado tanto o reino do norte como o do sul ao desaparecimento. No entanto, quando o exército assírio chegou aos portões de Jerusalém, Isaías teve seu momento de ouro como profeta. O reino do sul, Judá, durante esse período tinha bom rei, chamado Ezequias. Ezequias era um homem de fé e um guerreiro de oração. Ele escreveu 10 salmos. E quando os assírios alcançaram os portões de Jerusalém, o general deles gritou insultos para os homens que guardavam a cidade. Esse general lembra Golias, que insultou o povo hebreu e que depois foi derrotado por Davi. Você se lembra o que Davi disse sobre Golias? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando esse general assírio gritou seus insultos, ele desafiou o povo de Judá para que se rendesse. Ele enviou uma carta para o rei Ezequias dizendo: com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Ezequias recebeu a carta, subiu ao templo e a apresentou diante do Senhor. Enquanto Ezequias estava diante de Deus apresentando todos aqueles insultos e pedindo pela vida de seu povo, Isaías teve uma revelação. Isaías foi até o templo e disse a Ezequias que o livramento chegaria, porque o Senhor havia ouvido sua oração.
Ele disse que o exército assírio mandaria uma mensagem dizendo que eles deveriam voltar para casa e o general levaria suas tropas. E quando o general chegasse na Síria, seria morto. Naquela noite, 185 mil soldados morreram no acampamento assírio por causa de uma praga. Na manhã seguinte, quando viram todos aqueles corpos, o resto do exército empacotou todo o seu equipamento e voltou para casa. Quando eles chegaram na Síria, a profecia de Isaías se cumpriu plenamente, e o general assírio foi assassinado por 2 de seus filhos. Você lembra que eu disse que esse foi o momento de ouro de Isaías? Humanamente falando, poderíamos dizer que se não fosse a influência de Isaías, além do reino do norte, o reino do sul também teria sido extinto. Isaías tinha um ministério dinâmico que fez o exército assírio dar meia volta e voltar para casa, e com isso salvou o reino do sul de Judá. Isaías viveu 100 anos antes que a Babilônia conquistasse a Síria e viesse a ser uma potência mundial e conquistasse e levasse Judá cativo. Isaías nos deu um grande exemplo na Bíblia sobre o ministério de profecias. Isaías previu o fato de que a Babilônia conquistaria a Síria e depois o reino do sul e o levaria cativo 150 anos antes que isso acontecesse. Ele também profetizou o retorno do cativeiro babilônico. Mas tendo vivido 150 anos antes, Isaías profetizou que a Pérsia conquistaria a Babilônia. Ele até chamou o imperador conquistador persa de Ciro o Grande. Profetizou ainda que ele liberaria um decreto permitindo ao povo de Judá sair da Babilônia de volta para seu país, para reconstruir sua cidade e o templo. Este é um exemplo extraordinário do ministério profético na Bíblia. O historiador judeu Joséfos nos dá alguns detalhes interessantes sobre o retorno do cativeiro babilônico. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, a primeira coisa que Ciro o Grande fez foi decretar que todos os cativos judeus podiam retornar para sua terra natal. Esse decreto de Ciro o Grande está registrado no livro de Esdras. Ciro decretou que o povo poderia voltar para Jerusalém e reconstruir seu templo. Joséfos conta que alguns anciãos tinham mostrado essa profecia de Isaías para Ciro. Explicaram que ele foi um profeta que tinha vivido 150 anos antes e que o tinha chamado pelo seu nome e dito que ele, Ciro o Grande, libertaria o povo. De acordo com Joséfos, a revelação foi o que moveu Ciro a fazer o famoso decreto. Outra razão para acreditarmos na grande profecia de Isaías é que o decreto de Ciro, que já lemos quando estudamos o livro de Esdras, é uma citação exata, versículo por versículo, palavra por palavra, da profecia de Isaías. Portanto, resumindo o ministério de Isaías, podemos dizer que ele foi responsável pelo livramento de Judá dos assírios enquanto Isaías era vivo, uma vez que depois daquela sua importante ministração junto ao rei Ezequias, o povo assírio, quando já estava aos portões de Jerusalém, deu meia volta e voltou para casa. Depois, mesmo tendo vivido 150 anos antes que acontecesse, sua profecia escrita foi responsável pelo livramento de Judá da Babilônia, o que possibilitou ao povo voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, a cidade, enfim, sua terra. Quando consideramos o impacto da vida e do ministério deste homem, entendemos por que Isaías é considerado como o príncipe dos profetas. Isaías deve ter sido um pregador e tanto. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. No entanto, em Lucas capítulo 3, lemos que quando o maior profeta nascido de mulher começou a pregar, foi os sermões de Isaías que ele pregou. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Foi assim que João Batista começou a pregar. As palavras de Isaías poderiam também ter sido traduzidas por os sermões de Isaías. Se o maior profeta nascido de mulher pregava os sermões de Isaías, o próprio Isaías deve ser o maior pregador. Provavelmente Isaías pregou por pelo menos 50 ou 60 anos. Ele viveu durante o reinado de 5 diferentes reis em Judá e 6 reis em Israel. Seu ministério era voltado principalmente para Judá,
mas tendo muito a dizer sobre o que a Síria faria ao reino do norte. Se você quiser ter uma perspectiva histórica de Isaías, leia atentamente os primeiros versículos de sua profecia. Isaías cita os reinados sob os quais viveu. Alguns desses reis foram bons e outros maus, e isso afetava o conteúdo de suas pregações durante esses reinados. Uzias foi um bom rei, Acás foi um rei mau e Manassés foi ainda pior. Durante o reinado de Manassés, Isaías pregou contra a iniquidade desse rei, e a tradição diz que Manassés sentenciou Isaías à pena de morte tradicionalmente usada. O corpo era cerrado ao meio com um tronco de madeira. Muitos acreditam que o texto de Hebreus 11:37 refere-se a Isaías quando diz que alguns heróis da fé do Velho Testamento foram cerrados ao meio. De uma coisa temos certeza: faz tempo que alguns tentam cerrar a profecia de Isaías ao meio. Por cerca de 700 anos, ninguém questionou o fato de que o autor do livro de Isaías fosse apenas uma pessoa. Há quase 200 anos, no entanto, iniciou-se o chamado autocriticismo das Escrituras. Esse ataque à Bíblia começou na Alemanha, parte dele voltado ao livro de Isaías. O que motivou esse ataque foi a impossibilidade de crer que alguém pudesse dizer, com uma antecedência de 150 anos, que um determinado imperador existiria, chamando-o pelo nome. Isso é um milagre sobrenatural. E com o objetivo de negar esse milagre, foi alegado que o livro de Isaías tivesse sido escrito por várias pessoas. Eles acreditam que tenha havido pelo menos 2 autores, um para os primeiros 39 capítulos e outro para os últimos 27 capítulos. Outros acreditam que o livro de Isaías tenha sido escrito por 3 ou 4 autores. Eu acredito na chamada unidade de Isaías, ou seja, ele foi o único autor. Quando estudarmos o livro de Isaías, eu vou falar mais sobre esse assunto. Infelizmente, tenho que interromper o estudo do profeta e das profecias de Isaías, mas no próximo programa falaremos um pouco mais sobre o príncipe dos profetas. Portanto, se programem para estar comigo no próximo programa Encontro com a Palavra, quando vamos falar um pouco mais sobre Isaías. Até lá, então. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando a parte mais longa da Bíblia, os profetas. Esse estudo dos profetas iniciou-se com o livro mais longo da Bíblia, o livro de Isaías. No final do último programa, falávamos que o livro de Isaías divide-se semelhantemente à Bíblia, em 2 partes que lembram o Velho e o Novo Testamento. Outra divisão que podemos fazer do livro de Isaías ocorre do capítulo 36 até o 39. Os primeiros 35 capítulos de Isaías apresentam uma mensagem sobre o castigo e o julgamento de Deus. Os capítulos 36 a 39 descrevem o cumprimento da profecia do julgamento, ou seja, a conquista pelos assírios. Depois, os capítulos 40 a 66 são o consolo para o povo. Nessa parte do Novo Testamento, vamos dizer assim, do livro de Isaías, você pode fazer outras divisões. Os capítulos 40 a 48 estão relacionados com a profecia milagrosa sobre Ciro o Grande. Os capítulos 49 a 57 falam sobre a primeira vinda e a cruz de Cristo. Os capítulos 58 a 66 centralizam-se na segunda vinda ou segundo advento de Jesus Cristo. Estas são algumas das divisões do livro de Isaías que podemos fazer. Eu gostaria de mostrar o que você deve procurar quando lê o maior livro da Bíblia, o livro de Isaías. Não vamos estudar todo o livro em profundidade. Vamos nos focalizar nos capítulos mais importantes: 5, 6, 11, 40, 53, 55 e 61. Os sermões no livro de Isaías não obedecem a uma ordem cronológica, por isso alguns dos últimos sermões aparecem logo no início. Vamos iniciar com 2 passagens do livro que nos familiarizaram com Isaías, ou nos familiarizam com Isaías como homem, como ministro, e também com a sua mensagem. A primeira delas é o capítulo 6, que descreve o chamado de Isaías. Esse capítulo pode ser até a descrição de sua conversão. Todos os personagens bíblicos tiveram uma experiência espiritual.
Já vimos isto antes. A experiência de cada um varia em seus detalhes envolvidos nela. No entanto, a maioria das experiências provocou o mesmo resultado. O que elas têm em comum são as consequências. Todos os homens de Deus tiveram um encontro com Deus tão marcante que tornou o chamado para a obra de Deus igualmente marcante. Os grandes obreiros de Deus são principalmente grandes adoradores de Deus. Você verá que todos eles têm essa experiência marcante. Consequentemente, eles têm um chamado para a obra de Deus também marcante. No capítulo 6 de Isaías, lemos a descrição da experiência de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e todo exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivi no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi o Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem poderá ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o trono quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essa foi a conversão de Isaías. As palavras: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, são as palavras que você ouve quando alguém é convertido. Essa conversão de Isaías vai além da conversão e pode ser considerada um chamado. Esse foi seu encontro com Deus. Vá e diga a esse povo. Todos os homens importantes da Bíblia receberam um vá. Sempre existe um vá quando nos encontramos com Deus. Todos esses profetas têm o seu encontro com Deus. E quando eles têm esse encontro verdadeiro com Deus, também vivem o vá, mas depois do encontro. Esse é um padrão para todos os homens de Deus. Quando Isaías tem o encontro com Deus, você ouve as palavras: Quem enviarei? Quem irá por nós? Depois ouvimos Isaías expressar o seu compromisso: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É esse o padrão que encontramos nas Escrituras. Um homem que não vai, não teve um encontro real com Deus. Todos aqueles que realmente se encontraram com Deus sempre vão cumprir um vá. Um dos profetas mais transparentes da Bíblia é Jonas. Jonas foi mandado para Nínive, a capital da Síria. Os assírios eram inimigos dos judeus, portanto Jonas odiava os ninivitas. Ele não quis ir para Nínive e foi honesto com Deus e consigo mesmo.
Ele tentou fugir da presença de Deus porque não queria ter um encontro com Deus, porque sabia que o Senhor o mandaria ir para Nínive. E como ele não queria ir para Nínive, também não quis se encontrar com Deus. Você encontra esse padrão várias vezes na Bíblia. As pessoas se encontram com Deus e depois são enviadas por Ele. Portanto, a questão que Deus coloca é: quem virá até mim e quem irá por mim? O resultado desse encontro com Deus é o que conta, não os detalhes. Os detalhes variam muito. Jacó lutou com o anjo, Moisés falou com Deus por uma sarça em fogo, Jó falou com Deus num redemoinho. Os detalhes variam. Isaías estava no templo adorando quando houve um terremoto. Foi aí que Isaías viu Deus. Ele disse: os meus olhos viram o Rei. É dessa forma que esses homens de Deus se expressam quando têm uma revelação de Deus. Eles não conseguem expressar a santidade e a majestade de Deus. Também não encontram palavras para expressar sua própria situação pecaminosa, quando Deus diz: olhe para dentro, olhe para cima, olhe ao redor e vá. É isso que acontece quando todas essas pessoas têm uma experiência com Deus. Como consequência dessas experiências e os detalhes, não importam, todos eles olham para dentro de si mesmos, para cima e ao redor. Eles têm uma visão deles mesmos, uma visão de Deus e uma visão do mundo. Antes de olhar para o seu interior, Jó dizia: eu sou justo, eu sei que sou justo. Entretanto, quando Deus manda Jó olhar para dentro de si mesmo, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não é interessante? Aconteceu o mesmo com Isaías. Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Porque depois de olhar para si mesmos, todos eles dizem que são pecadores? Por que todos dizem que Deus é santo e majestoso e por que não conseguem expressar a experiência que tiveram com Deus? Veja a experiência de Isaías da seguinte forma. Primeiro, como resultado de sua experiência com Deus, vemos a sua confissão. Ele diz: sou homem de lábios impuros. Vemos a sua purificação. Este é o resultado da sua confissão. O seu pecado será perdoado. Observe a seguir o seu chamado. Quem enviarei? Quem irá por nós? Aí veja o compromisso de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E depois, o seu comissionamento. Vá e diga a este povo. Isaías foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Entretanto, Deus explicou para ele que o povo não o ouviria, nem se converteria. Eles seguiriam sua própria vontade e se afastariam de Deus. Mas Deus quis que Isaías fosse mesmo assim, para que o povo ouvisse a mensagem de Deus. É difícil ser um pregador, né? Imagine pregar para um povo inteiro e ninguém ouvir. Conheço alguns médicos missionários que estão trabalhando no norte do Paquistão há mais de 25 anos sem nunca terem visto um muçulmano se converter. Mas quando eles abrem os portões daquele hospital e tratam daquelas pessoas que não os querem ouvir, eles dizem que estão cuidando deles no amor de Deus e de Jesus Cristo. Quando Deus nos envia a algum lugar, quando somos comissionados a fazer algo, a confirmação do nosso comissionamento nem sempre vem pelo que chamamos de frutos. A maioria dos profetas não foi ouvida. Eles foram ridicularizados, aprisionados e alguns martirizados. Quando estudarmos a vida de Jeremias, ficará impressionado com tudo o que aconteceu com ele. Quando Isaías fica sabendo que vai pregar para um povo que não vai escutá-lo, ele pergunta: até quando, Senhor? Ele não perguntou: se ninguém vai me ouvir, por que é que o Senhor está me enviando? Ele quis saber quando o povo estaria pronto para ouvir. E Deus diz: até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja toda desolada. O comissionamento de Isaías deve ser um exemplo para todos nós. Quando conhecemos esse profeta, conhecemos um homem totalmente entregue a Deus, um homem que marcou um encontro com Deus. Que pena, nós temos que parar por aqui hoje, mas no próximo programa vamos continuar a estudar a vida dos profetas. Até lá então, Deus lhe abençoe.
A Bíblia é um livro maravilhoso e vamos começar nosso tempo juntos hoje com esta palavra da Bíblia. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Este programa é um estudo do livro mais vendido de todos os tempos, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Esse estudo já nos trouxe ao livro dos profetas, Aos livros dos profetas, exatamente. E ao primeiro profeta que estamos estudando, que é Isaías. E eu acabei de ler para você parte do capítulo 55 do livro de Isaías, na Nova Versão Internacional da Bíblia. Esse capítulo é um exemplo da maneira incrível como Isaías pregava. Ele também nos mostra um pouco da filosofia do ministério e da pregação de Isaías. Como já disse antes, Isaías apelava para as necessidades e desejos básicos da humanidade. Jesus fez a mesma coisa no Novo Testamento. Jesus fez analogia de sua mensagem com a sede e a fome. Foi isso que Isaías fez. Venham todos vocês que estão com sede. Se você conhecer um pouco sobre nutrição, vai concordar comigo que é possível uma pessoa estar superalimentada e ao mesmo tempo estar subnutrida. Quando você ingere mais calorias do que consome, todas suas calorias excedentes vão para um depósito e você se torna obeso. Se você está obeso, não quer dizer necessariamente que você esteja nutrido. A obesidade pode significar superalimentação e subnutrição. Este foi o tema focalizado por Isaías, capítulo 55. Isaías pergunta: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Este é o convite que Deus fez através de Isaías. Venham todos vocês. Vemos esse convite na Bíblia diversas vezes. Busquem o Senhor, exortou Isaías. Busquem ao Senhor. Isso foi que ele exortou. Ele falou do evangelho básico pregado por todos os profetas. Isaías pregou que o homem deveria se arrepender, abandonar seus caminhos maus e voltar-se para Deus. Isaías prometeu na sua pregação que Deus é infinito em perdoar e que satisfaz as necessidades daqueles que o buscam. Todos os profetas eram unânimes com Isaías nesta pregação básica do Evangelho. Com a pregação dessa importante mensagem, Isaías demonstrou o propósito da palavra de Deus no ministério de um profeta. A peça principal da filosofia da pregação de Isaías era a palavra de Deus.
Você se lembra que eu disse que esses profetas se colocavam diante da palavra de Deus e a faziam brilhar? Todos os profetas pregaram a palavra de Deus escrita, dada a Moisés. É sobre essa palavra que Isaías está falando no capítulo 55, quando em outras palavras ele diz: juntar o homem a Deus é difícil. Se você quer buscar e se aproximar de Deus, qual é o problema? Bem, o problema é que Deus é Deus e você é um homem. Deus não pensa como você e não age como você. O jeito como Deus pensa é muito diferente do jeito como o homem pensa, assim como é muito diferente o jeito como Deus age e o jeito do homem agir. Duas maneiras tão diferentes e tão distantes como a distância entre o céu e a terra. Como é que podemos colocar esses dois modos de pensar alinhados um ao outro, hein? Como podemos alinhar o modo de agir de Deus e do homem? Isaías nos diz que esse é o papel mais importante da palavra de Deus. Ele pregou sobre essa verdade fundamental. O modo de agir de Deus não é o nosso, nem os pensamentos de Deus são os nossos. É por isso que Salomão, em Provérbios 20:24, perguntou: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Se Deus não age nem pensa como o homem, e se eu quero o seu caminho e a sua vontade, como vou conseguir entender o caminho pelo qual ele está me conduzindo, uma vez Deus já avisou que não pensa e nem age como eu? A palavra de Deus é uma linda ferramenta nas mãos do profeta, através da qual Deus alinha os pensamentos do homem aos seus pensamentos, e os valores do homem aos valores de Deus. Nesse contexto, Isaías conta o que ele acha sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que descem e molham a terra para que ela produza frutos. Isaías está dando um curso sobre filosofia da pregação. Ele está dizendo que quando você prega a palavra de Deus, ela sempre cumpre seu propósito para o qual Deus a enviou. A palavra de Deus sempre produz frutos. Se o povo responder à palavra de Deus quando ela for pregada, então ela estará alinhando Deus ao homem. A palavra de Deus traz esse alinhamento entre Deus e o homem. Quando isto acontece, Isaías diz que vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz e vão experimentar os frutos sobre os quais a Bíblia fala tanto. Isaías considera isto um milagre e nos traz uma compreensão da sua filosofia de ministério e pregação. Eu não gosto de entrar em muitos detalhes históricos, mas gostaria de falar o mínimo possível sobre o contexto histórico do profeta Isaías, para que você entenda melhor a literatura profética. Lendo os livros proféticos, você descobrirá que muitos deles, logo no início, fornecem alguns dados históricos. Isso é feito para que saibamos durante o reinado de qual rei aquele profeta viveu, pregou e talvez até sofreu e morreu. Geralmente é assim que a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, inicia os livros, para que tenhamos uma perspectiva histórica dele. Por isso, os primeiros versículos do livro profético, ou dos livros proféticos, nos dão essas informações históricas. No entanto, os livros de alguns profetas não começam dessa maneira. Os primeiros versículos do livro de Jonas não fornecem nenhum dado histórico. E agora, hein? Quando um livro profético começa dando informações sobre o contexto histórico do livro, aí significa que essas informações serão importantes para a mensagem do profeta. E é por isso que a informação histórica foi dada, então. Para você, é importante saber quando os reis viveram para entender por que o profeta pregou o que pregou. Se não há dados históricos no livro de Jonas, quer dizer que a mensagem desse profeta não precisa ser compreendida em termos do seu contexto histórico. A mensagem do livro está no próprio livro, e o cenário histórico não é importante. Os primeiros versículos de Isaías nos dizem que ele foi profeta durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e finalmente Manassés. É assim que sabemos que Isaías pregou por talvez um período de 60 anos, já que ele viveu e pregou durante o período dos reinados desses reis. Quando Isaías pregou durante o reinado do rei Uzias, o reino de Israel estava florescendo. Uzias reinou antes da queda do reino. Ele era um rei muito bem-sucedido e muito próspero. Uzias era um bom rei, e a bênção de Deus estava sobre ele. Durante seu reinado,
O reino vivia o seu apogeu. Portanto, a pregação que você espera que pessoas ricas ouçam é a pregação de Isaías durante esse período. Esse foi o início do ministério de Isaías. Mas grande parte do seu ministério não aconteceu durante o reinado de Uzias. Isaías teve sua experiência espiritual no ano da morte de Uzias. E como essa experiência resultou no início do seu ministério profético, as grandes pregações proféticas de Isaías aconteceram após esse período. O próximo reinado sob o qual Isaías pregou foi o de Acás. Acás foi um rei mau. Em 2 Crônicas 28 temos a descrição do reino sob o reinado de Acás. O terceiro período importante no ministério de Isaías, quando ele fez a maioria de suas pregações, foi sob o reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Foi durante o reinado de Ezequias que Isaías teve seu momento de ouro e fez sua pregação mais importante. O livro de Isaías, entre todos os outros livros proféticos, é o livro que possui mais profecias messiânicas. Esta é uma das minhas profecias messiânicas preferidas. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. No livro de Apocalipse encontramos a mesma referência, como os 7 Espíritos de Deus. Quando você lê o livro do Apocalipse, deve entender por que os tradutores e organizadores da Bíblia colocaram este livro no final da Bíblia. Logo que uma pessoa se converte e se interessa pela Bíblia, sempre pede para estudar o livro de Apocalipse. Ela quer ler esse livro que é o livro de revelação de Jesus Cristo. Pena, mas nós já temos que terminar hoje. Eu gostaria de fazer um pedido. Leia cuidadosamente os 2 primeiros versículos do capítulo 11 de Isaías e compare com a linguagem simbólica dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. No nosso próximo programa, eu gostaria de comparar um pouco mais essas profecias de Isaías com a linguagem simbólica do Apocalipse. Até o próximo programa, então. Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Estamos muito felizes por podermos contar com a sua atenção durante o programa de hoje. No final do último estudo, pedi que você comparasse as profecias messiânicas de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, com a linguagem simbólica dos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Os 2 textos fazem referência aos 7 Espíritos de Deus. Mas o que são esses 7 Espíritos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que os capítulos 4 e 5 do Apocalipse sejam uma interpretação simbólica e uma aplicação da profecia de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Quando Isaías fala sobre a vinda do Messias, ele quer dizer que o Messias que virá será cheio do Espírito de Deus. Ele manifestará o Espírito de Deus e expressará a essência de Deus de 7 maneiras diferentes. Da sua vida virá o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de adoração e o espírito do Senhor. Agora pense nisso por um instante. Como você vê Jesus Cristo, hein? Não sei o quanto você já conhece sobre os 4 evangelhos, sobre as biografias de Jesus. Qual imagem você tem de Jesus, hein? De acordo com Isaías, Jesus será a expressão perfeita da essência espiritual de Deus. Isso significa que ele expressará o espírito do conhecimento e do entendimento, e conhecerá e entenderá perfeitamente a palavra de Deus. Sabedoria significa a aplicação do conhecimento. Isaías está nos dizendo que Jesus terá o espírito de sabedoria. De acordo com Isaías, o Messias saberá como aplicar a palavra de Deus nas situações da vida real. Ele mostrará aos outros como aplicar a palavra de Deus em suas vidas, o que significará que tem o espírito do conselho. Como Messias, ele compartilhará essa perspectiva com as pessoas de um espírito de conselho. Haverá uma dinâmica de mudança de vida. Isso significa que o Messias demonstrará o espírito de poder e força. Depois, Isaías profetiza que haverá o espírito de adoração no Messias. De acordo com Isaías, essas serão as 7 expressões do Espírito de Deus na vida do Messias.
Nos dias de hoje temos visto uma renovação carismática e um forte interesse pelo Espírito Santo. Nos últimos 40 anos do século XX aumentou o interesse pelos dons do Espírito Santo. Na linguagem original do Novo Testamento, carismata é a palavra que descreve os dons do Espírito, o que significa que o Espírito Santo se expressa dando ao povo de Deus dons espirituais. A discussão a respeito do Espírito Santo provoca muita divisão e confusão no meio evangélico porque as pessoas cometem alguns erros na maneira como se referem ao ministério do Espírito Santo. Por exemplo, você já ouviu a expressão um crente cheio do Espírito Santo? Já ouviu, não? Pois é. Algumas pessoas já me perguntaram se eu era cheio do Espírito. Eu pensei e respondi. Bom, nem sempre. E você, hein? Há uma ideia implícita de que existem dois tipos de crentes, não é? Os cheios do Espírito e os outros que nunca estão cheios do Espírito. Será que é isso que a Bíblia diz quando usa a expressão cheio do Espírito? A Bíblia ordena que todos sejam cheios do Espírito. Espero que todos nós tenhamos esse desejo de ser realmente cheios do Espírito. Mas o que significa ser cheio do Espírito? Lemos no livro de Atos que Pedro, cheio do Espírito, pregou aquele importante sermão do dia do Pentecoste. Mais adiante, lemos outra vez que Pedro, cheio do Espírito, pregou novamente e milhares de pessoas foram salvas. E mais outra vez lemos que Pedro, cheio do Espírito, fez uma coisa e outra. Será que entre essas ocasiões em que as Escrituras mencionam que Pedro estava cheio do Espírito, ele continuou cheio do Espírito? O apóstolo Paulo ordenou em Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Literalmente o que ele disse foi, não fiquem sob a influência do álcool. Isso mesmo, não fique sob a influência do álcool, fique sob a influência do Espírito. Você está vendo? O Espírito é uma pessoa. Então, ou você tem a pessoa do Santo Espírito, ou você não tem a pessoa do Santo Espírito. Hoje temos a chamada teologia líquida, né? Quando falamos sobre ser cheio do Espírito, pensamos logo em um copo. Este copo pode estar cheio pela metade, pode estar 1/3 cheio, 2/3 ou completamente cheio. Não é isso que a Bíblia quer dizer com a expressão cheio do Espírito. O Espírito não é água, ele não é um líquido, ele é uma pessoa. Ou você o tem ou você não o tem. A questão não é quanto do Espírito você tem, hein? A verdadeira questão é quanto de você o Espírito Santo tem. Uma vez que o Espírito entra em sua vida, a questão passa a ser quanto de você ele tem. Quando o Espírito Santo tiver tudo de você, você será cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito é um homem controlado pelo Espírito. Assim como um bêbado está sob a influência do álcool, você fica sob a influência do Santo Espírito. É isso que significa ser cheio do Espírito. Outra pergunta é, se você frequenta uma igreja cheia do Espírito ou se você é um crente cheio do Espírito, como você e a sua igreja são, hein? Quais são as evidências de que os dois são cheios do Espírito? Como é uma pessoa cheia do Espírito? Acho que também neste ponto cometemos muitos erros, porque achamos que temos certas credenciais espirituais. Dizemos que uma pessoa cheia do Espírito fala em línguas, fala profecias ou possui formas diferentes de adoração, e que isso é ser cheio do Espírito. De novo, não é bem isso que a Bíblia ensina. Nenhum de nós deveria ter medo de ser cheio do Espírito. Sabe por quê? Se fôssemos cheios do Espírito, seríamos totalmente controlados pelo Espírito de Deus e expressaríamos a essência do que Deus é em seu Espírito. Seríamos assim como Jesus foi. Jesus Cristo era 100% controlado pelo Espírito. Ele era 100% cheio do Espírito o tempo todo. Como ele era, hein? Ele era a expressão perfeita de sabedoria e poder, e do Espírito de Deus. Que tipo de homem ele era? Ele era cheio do Espírito porque falava em línguas e adorava de maneira diferente? Não. Ele era cheio e controlado pelo Espírito porque tinha o Espírito de conhecimento, entendimento, sabedoria, conselho, poder e adoração. Ele amava no espírito de adoração. Esta era a sua manifestação preferida do Espírito. Todas essas manifestações do Espírito de Deus estavam presentes na vida de Jesus Cristo.
Em Isaías 11, temos uma linda ilustração de como o Messias será em seu espírito quando ele vier e como você deveria ser todo dia, o dia todo. A palavra cristão significa um com Cristo. Se vamos ser como Cristo, então devemos ser cheios do Espírito, assim como ele era. Em Isaías 40 encontramos mais uma linda profecia messiânica. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Não é? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Quando João Batista, o maior profeta, já nascido de mulher, começou a pregar, ele começou com este sermão de Isaías. No 3º capítulo de Lucas, João Batista pregou, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Este é um dos mais importantes sermões de Isaías. Isaías pregou que Deus estava vindo a este mundo na pessoa de seu filho, o Messias. Isaías compara essa vinda com a jornada de um rei. Se um rei estivesse em uma jornada para uma vila distante, construiriam para ele uma rodovia, para que ele viajasse nela, e a chamariam de a rodovia do rei. Para construir uma estrada, você nivela os montes, endireita os caminhos tortos e aplana o terreno. O resultado é uma rodovia. Isaías usa essa ilustração do dia a dia e diz: Deus quer viajar neste mundo, mas ele precisa de uma estrada. A rodovia pelo qual Deus virá a este mundo é a vida de seu filho. A vida do Filho de Deus vai ser uma vida cujas montanhas do orgulho serão niveladas. Os vales serão preenchidos. Os caminhos tortos do pecado serão endireitados, e a resposta do Filho de Deus é que ele aplanará os caminhos ruins. O resultado será uma rodovia pela qual Deus poderá viajar nesse mundo e toda a carne verá a glória de Deus através dela, através dessa vida perfeita. Quando João Batista pregou o sermão de Isaías, ele disse: toda a carne verá a salvação de Deus quando esta estrada estiver pronta. Eu vou repetir, hein? Devemos ser como Cristo. É isto que quer dizer ser cristão. Quando Jesus deixou este mundo terreno, ele disse a seus apóstolos: como o Pai me enviou, eu os envio. As nossas vidas devem ser estas rodovias para Deus. Faça essa oração: Deus, faz da minha vida uma estrada pela qual o Senhor possa viajar por este mundo. Não se espante se, depois de fazer essa oração, os tratores espirituais de Deus aparecerem nivelando sua vida, enchendo os vales e endireitando os caminhos tortos. Foi isso que você pediu. Outro lindo sermão e profecia sobre o ministério de Jesus está em Isaías capítulo 61. Jesus começou seu ministério de 3 anos com um manifesto, o chamado Manifesto do Nazareno. Este manifesto está registrado no capítulo 4 de Lucas. Jesus foi para a sinagoga de sua cidade natal e pediu o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se você comparar a profecia de Isaías no capítulo 61 e a citação de Jesus em Lucas 4, perceberá que ele parou no meio da sentença. O versículo de Isaías continua dizendo: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa parte da vingança porque ela se refere à segunda vinda ou advento do Messias. O Messias voltará e se vingará de todos os inimigos de Deus. Mas Jesus parou no meio da sentença e devolveu o livro ao rabi e disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos ficando por aqui. Como é bom mergulhar nessas verdades bíblicas. Programe-se para estar conosco no próximo programa. Até lá.
Estamos começando mais um programa Encontro com a Palavra e é uma alegria grande podermos estar juntos. Nós estamos estudando o livro de Isaías. No estudo de hoje eu quero repetir para enfatizar alguns princípios que nos ajudarão a entender os profetas de modo geral e, em particular, o profeta Isaías. Você deve estar lembrando que eu já falei várias vezes que a repetição é a essência do ensino. Aprendi que se você não repetir, não conseguirá ensinar. Samuel Johnson disse certa vez, ainda não compreenderam que é necessário relembrar mais do que ensinar coisas novas. Bem-vindo, isso mesmo, bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. No estudo de hoje quero repetir para enfatizar alguns princípios que nos ajudarão a entender os profetas de modo geral e em particular o profeta Isaías. Há duas partes do Velho Testamento que representam sua essência. Estou dizendo isso baseado em uma afirmação feita no Novo Testamento, referindo-se ao Velho Testamento. Estas duas partes essenciais do Velho Testamento são a lei e os profetas. A lei refere-se aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, e os profetas são esses livros do Velho Testamento que começamos a estudar. Os livros proféticos começam com o livro de Isaías e terminam com o livro de Malaquias. Algumas vezes o Novo Testamento faz referência a Moisés e aos profetas, ou apenas aos profetas. Quando o Novo Testamento refere-se à divisão profética do Velho Testamento, não se refere a todos os profetas, como Elias e Eliseu, ou Moisés, ou até mesmo Davi, mas aos profetas que escreveram os livros proféticos. Quando o Novo Testamento refere-se aos profetas, está se referindo à literatura profética. Quando penso em uma dessas referências do Velho Testamento no Novo Testamento, mostrando a importância da literatura profética, penso na história que Jesus contou no capítulo 16 do Evangelho de Lucas sobre o mendigo Lázaro e o homem rico. Quando o homem rico descobriu que estava no inferno e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, ele clamou: "Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento." A resposta que o homem rico obteve foi esta: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Mas o homem rico replicou: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam." Abraão respondeu: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Você percebe? Com essa citação que Jesus fez do Velho Testamento, este texto nos mostra que os profetas são sobrenaturais. Os livros proféticos são repletos de ensinamentos e profecias sobrenaturais que aconteceram, que se cumpriram literalmente. Algumas dessas profecias foram feitas centenas de anos antes do cumprimento e foram plenamente cumpridas. Isso é tão sobrenatural quanto a ressurreição. Por isso Jesus está dizendo no texto de Lucas que ou você acredita no sobrenatural ou não acredita. Se você não acredita nos profetas, você não iria acreditar em alguém que ressurgiu dos mortos. Uma das características dos profetas que já mencionei está relacionada à função do profeta. Uma das funções do profeta é mostrar o problema que está bloqueando a obra de Deus. Quando a obra de Deus se deparava com algum obstáculo, a função do profeta era anunciar o problema que estava sendo obstáculo para a obra de Deus até que ele fosse removido. Aí então a obra de Deus tomava seu rumo novamente. Foi por isso que os profetas apareceram na história dos hebreus. No primeiro estudo dos profetas que fizemos, eu disse que todos os profetas que escreveram livros proféticos pregaram e morreram em um período específico da história dos hebreus, entre 800 e 400 a.C. Este foi um período problemático na história do povo. Os exércitos assírios conquistaram o reino do norte e levaram o povo para o cativeiro. A invasão babilônica resultou na conquista e no cativeiro do reino do sul. Esses eram os grandes problemas do povo de Deus. Como Deus sabia que essas invasões e cativeiros aconteceriam, ele levantou os profetas nesse período para que eles pudessem alertar o povo sobre o julgamento que estava para acontecer. Os 2 cativeiros do reino do norte pelos assírios e do reino do sul pelos babilônios foram julgamentos de Deus. Deus sempre alertou seu povo através dos profetas que traria julgamento. O primeiro profeta nesse estudo da literatura profética analisado por nós é o profeta maior Isaías.
Maior porque o seu livro é o mais extenso de todos e também porque ele foi o profeta dos profetas. Quando você conhece esses profetas, precisa entender o cenário histórico no qual eles estão inseridos. A literatura profética algumas vezes fornece esse tipo de informação nos primeiros versículos de alguns dos livros proféticos. Quando os profetas queriam fornecer uma perspectiva histórica, eles relatavam quais reis reinaram durante o período em que ele foi chamado para pregar. No início do ministério de Isaías, o rei era Uzias. O rei Uzias reinou por mais ou menos 52 anos. Isaías começou seu ministério profético no final do reinado de Uzias. Na verdade, foi quando Uzias morreu que Isaías teve sua experiência espiritual, na qual ele recebeu o chamado para ser profeta. Quando chegarmos ao livro de Amós, veremos que Amós pregou nos primeiros dias do reinado de Uzias. Quando Amós já era velho, Isaías era apenas um menino. Outro rei que reinou durante o ministério de Isaías foi Jotão, o filho de Uzias. Uzias pegou lepra nos últimos anos do seu reinado. Por isso seu filho Jotão reinou junto com ele até que ele morresse. Jotão também reinou nos primeiros anos do ministério de Isaías, mas depois um rei que não era bom, chamado Acás, foi coroado rei. Os sermões de Isaías durante o reinado de Acás eram diferentes daqueles que ele pregou durante o reinado de Uzias. Isaías também pregou durante o reinado de Ezequias, que foi um bom rei. Apesar de ter muito a dizer a respeito da invasão dos assírios no Reino do Norte, Isaías também alertou o Reino do Sul sobre os efeitos dessa invasão. Isaías morreu no início do reinado do terrível rei Manassés. Como já destaquei, existe uma maneira correta de dividir o livro de Isaías. Ele é dividido em duas partes. Os primeiros 35 capítulos são sermões sobre o julgamento de Deus que viria sobre Judá e sobre o reino do norte através da invasão assíria. Os capítulos 36 a 39 são uma pausa histórica, relatando que a invasão aconteceu. A outra parte de Isaías vai do capítulo 40 a 66. Essa deve ser a parte do livro de Isaías que as pessoas mais gostam, porque se assemelha ao Novo Testamento. Ela começa com as palavras: consolem, consolem o meu povo. A primeira parte de Isaías é como se fosse uma cirurgia. A segunda é a cura que se segue a cirurgia. Esta é a maneira correta de dividir o livro de Isaías. Essa segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 ao 66, é o coração do livro. É a parte que as pessoas mais gostam realmente. Ela focaliza a cruz de Jesus Cristo. Subdivide-se em duas outras partes, os capítulos 40 a 48, que são as profecias sobre Ciro, o Grande. Isaías falou sobre esse imperador 150 anos antes que ele existisse. Isaías o chamou pelo nome e disse que ele seria escolhido por Deus para promover o retorno do reino do sul do cativeiro babilônico. A profecia foi cumprida ao pé da letra e é um incrível exemplo do ministério profético de Isaías. A segunda parte do livro de Isaías focaliza a primeira e a segunda vinda de Jesus, os dois adventos de Jesus. Portanto, essas são as maneiras de dividir o livro de Isaías. Em nosso último estudo, vimos algumas profecias messiânicas que descrevem a vida do Messias. No final do programa, vimos a última profecia de Isaías que descreve o ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério com um manifesto. Geralmente, quando alguém quer causar um impacto no mundo, começa por um manifesto. Karl Marx e Engels fizeram juntos um manifesto chamado o Manifesto Comunista. Nele, os dois escreveram as soluções para os problemas do mundo, segundo o pensamento deles. Por muitos anos esse manifesto existiu, mas ninguém o colocou em prática. Até que um homem chamado Lenin apareceu. Lenin escreveu um pequeno trato, um panfleto intitulado O que deve ser feito. Lenin queria dizer que aquele era o modo de pôr em prática as mudanças sugeridas por Marx e Engels. Ele foi muito pragmático. Muitas pessoas ainda vivem sob controle daquele sistema. Lenin disse: se as pessoas acreditam neste manifesto, então ele tem que ser posto em prática. Jesus começou seu ministério público com um manifesto. Ele foi à sinagoga de sua cidade natal e pediu o livro de Isaías. Ele abriu o livro no capítulo 61 e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu
para pregar boas novas aos pobres. Jesus explica quem seriam os pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus referiu-se aos pobres como os que são cegos, confusos, pessoas que foram feridas pelas dificuldades da vida. Ele anunciou que iria curá-los. Esse foi o manifesto de Jesus. Eu vou dar visão aos cegos. Foi o ministério de ensino de Jesus. Liberdade aos presos. Ministério de aconselhamento de Jesus. Depois ele disse, liberdade aos oprimidos. Foi isso que Jesus disse que faria. E foi exatamente isso que ele fez. Faça um traçado da vida de Jesus baseando-se no Evangelho de Lucas ou nos outros evangelhos e você verá que foi exatamente isso que ele fez. Em suas profecias messiânicas, Isaías conta como seria a vida do Messias. Vimos algumas dessas profecias em nosso último estudo sobre a estrada para Deus e os 7 Espíritos de Deus. Mas 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías previu esse manifesto do Messias, o ministério que ele teria. A aplicação do manifesto de Jesus é muito importante. Um dos ensinos mais empolgantes do Novo Testamento é que hoje a Igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Quando o Messias veio, por 33 anos ele teve um corpo. No final desses 33 anos, ele se separou dos seus discípulos e disse que era necessário deixar aquela forma corpórea. Na forma humana, ele podia estar apenas em um lugar por vez. Ele era Deus em carne, Emanuel, Deus conosco. Por isso ele disse que era necessário deixar aquela forma corpórea, mas que voltaria na forma do Consolador. E quando o Espírito Santo viesse, ele estaria com os discípulos, estaria dentro de nós, e onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, então ele estaria lá. É isso que o Novo Testamento quer dizer quando afirma que nós, seguidores de Jesus Cristo, sua igreja, somos o corpo de Cristo. Você é um veículo, e Jesus quer se manifestar através da sua vida. Pense nisso, e até o nosso próximo programa. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Sua atenção é uma bênção muito grande para toda a nossa equipe. Nosso estudo já nos trouxe para a maior divisão da Bíblia, os profetas. Estamos estudando o primeiro profeta e suas profecias. O livro de Isaías é o primeiro livro profético e o maior livro da Bíblia, com 66 capítulos. No final do último programa, estávamos analisando a profecia referente ao manifesto do Messias quando ele viesse ao mundo. O manifesto está registrado no capítulo 60, um dos livros de Isaías. Diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. No programa anterior estávamos analisando este manifesto e questionando o que ele quer dizer, o que ele significa para mim. A primeira aplicação que podemos tirar dele é que se você está cego, confuso, se não sabe nem diferenciar a mão esquerda da direita, se simplesmente não sabe o que fazer, então o ministério do Messias é dirigido a você. O seu manifesto declara que sua missão é satisfazer suas necessidades e tirar você desta cegueira. Se você é um desses cativos, se você está preso e não consegue fazer o que quer, se você não está fazendo o que quer, antes se limita a fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que é levado a fazer, se você é viciado ou controlado por hábitos e desejos e lascívia e por todo tipo de correntes, se enfim você não é livre, então lembre-se, o ministério e a missão do Messias são dirigidos a você. Ele veio para pessoas como você, porque ele quer ver você livre.
Se você está em dificuldades porque a vida está muito difícil e deixou você machucado e ferido, lembre-se que Jesus veio para pessoas como você. Ele quer ver você curado. Ele quer ver você pleno e realizado. Essa é a primeira aplicação do manifesto do Messias profetizado por Isaías e confirmado pelo próprio Messias quando ele veio ao mundo. A segunda aplicação já foi mencionada, mas nós vamos repetir. Procure estar sempre preparado para observar se as pessoas com quem você se encontra, com quem você fala no dia a dia, estão cegas ou são cativas. Será que elas estão feridas ou magoadas? Procure ver se elas estão cegas e confusas e não sabem o que fazer. Se você perceber que elas não são livres e estão feridas, machucadas ou magoadas, lembre-se que Jesus Cristo quer alcançá-las através de você. Ele quer usar suas mãos e seus talentos. Ele quer alcançar os cegos, cativos e feridos de coração através de você. Você tem consciência da compaixão que Jesus demonstrava pelas pessoas quando viveu nesse mundo? Os escritos originais da Bíblia revelam que quando Jesus viu as multidões, ele chorou em prantos porque foi movido por compaixão por aquele povo. Mas o que as multidões tinham que o levaram a tanta compaixão? Cegueira. Elas eram como ovelhas sem pastor. Observe quantas vezes Jesus fala em cativeiro, em ser cativo. Observe como grande parte do seu ministério era dedicado à cura. Cerca de 1/3 do ministério de Jesus estava relacionado à cura. Por que ele curou tantas pessoas? Uma das respostas é porque Jesus as amava e queria curá-las. Há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que não são livres, pessoas acorrentadas a uma garrafa, a hábitos, a desejos, acorrentadas ao trabalho e a todo tipo de coisa. Outro tipo são as pessoas livres. Só aquelas pessoas que foram redimidas por Deus que são realmente livres. Frequentemente, as pessoas livres, os crentes, os discípulos de Jesus, que já conheceram a verdade que os tornou livres, olham para os cativos que estão passando por momentos difíceis com indiferença e desdém. Quando o Messias veio ao mundo, ele era incapaz de passar por algum cativo sem libertar aquela pessoa. Isso era parte do seu amor e compaixão pelos cativos. Quando Jesus encontrou os feridos, teve o mesmo sentimento de compaixão e amor. Em seus ensinamentos, ele afirmou que ninguém está imune às tempestades da vida. Jesus disse que a vida é como 2 casas, uma ao lado da outra. A tempestade vem sobre as 2. Uma casa fica firme e a outra cai. A diferença é que uma tem um fundamento e a outra não. A casa fundamentada ilustra a pessoa que ouviu e obedeceu aos ensinamentos de Jesus. A pessoa que está construindo sua casa sem um fundamento é a pessoa que ouviu os ensinos de Jesus, mas nunca os aplicou nem os obedeceu. Com essa ilustração tão bonita, Jesus está ensinando muitas coisas. Uma delas é que a vida é difícil. As 2 casas são atingidas pela tempestade. A questão é que todo mundo passa por tempestades. E porque a vida é difícil e ninguém está imune às tempestades da vida, muitas pessoas feridas, magoadas e machucadas. O ministério de Jesus é dirigido a essas pessoas. Quando uma pessoa com o coração ferido e magoada cruzar o seu caminho, lembre-se que talvez Cristo queira alcançá-la através de você. O outro aspecto da pregação messiânica de Isaías está focado na morte de Jesus Cristo. Talvez o capítulo da Bíblia referente à morte de Cristo mais importante seja realmente o capítulo 53 de Isaías. Neste lindo capítulo, Isaías começa com uma pergunta. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Lembre-se que a única coisa que ele perguntou a Deus quando foi comissionado foi: até quando, Senhor? Por quanto tempo ele iria pregar até que o povo ouvisse? Isaías tinha plena consciência de que se o Espírito Santo não revelasse o significado da palavra quando ela fosse pregada às pessoas, elas não iriam entender. Foi por isso que ele começou o capítulo 53 com a pergunta: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que ele está perguntando de fato é: quem realmente entende o significado da morte de Jesus? O capítulo mais importante do livro de Isaías fala sobre o significado da morte de Jesus Cristo. O centro de sua mensagem está no versículo 6 do capítulo 53.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías explica que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. O 6º versículo desse importante capítulo começa e termina com a mesma palavra, todos nós. Da primeira vez que Isaías usa a palavra todos nós, ele diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe, deveríamos nos perguntar, será que da primeira vez que Isaías fala, todos nós, tal qual ovelhas, eu me incluo também? Será que respondi, bé? Será? Eu fiz a mesma pergunta quando estudamos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu disse que isso significa duas coisas. Significa que o Senhor é meu pastor e que eu sou apenas uma ovelha. Existe outra passagem na qual a Bíblia nos exorta a dizer bé. É, isso mesmo. Quando Isaías disse todos nós, qual ovelhas, no capítulo 53, versículo 6. Você se incluiu? Nós nos desviamos, não é? Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele dá uma notícia boa. Da primeira vez, o todos nós, de Isaías 53, 6, acontece uma má notícia. Todos nós somos como ovelhas, todos nós somos pecadores, todos nós nos desviamos. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele diz, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Neste todos nós que Isaías diz, você se inclui? Você está percebendo o que quero dizer? Da primeira vez que Isaías usou a expressão todos nós, você se incluiu. Se você confessar que também se incluiu ou se inclui na segunda vez que ele usou a expressão todos nós, então você está realmente confessando o que precisa confessar para crer no significado da morte de Jesus Cristo na cruz. O objetivo do capítulo 53 de Isaías é que você e eu entendamos e apliquemos o significado da morte de Jesus Cristo para nossos pecados. O que esse capítulo tão importante da Bíblia quer dizer e o que ele significa para você? Primeiro, este capítulo diz que você é um pecador, uma ovelha que saiu por aí seguindo seu próprio caminho. Essa é a má notícia do capítulo que você e eu precisamos confessar. Esse capítulo também traz a boa notícia de que Deus colocou sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Este segundo todos nós incluiu você, e você precisa confessar isso. O castigo que você deve receber para ficar em paz com Deus está sobre Jesus. E aí, você acredita nisto? O capítulo 53 de Isaías é citado várias vezes no Novo Testamento. Quando isso acontece, a citação sempre se refere à morte de Jesus e aos nossos pecados. Os apóstolos do Novo Testamento criam que o capítulo 53 de Isaías estava falando sobre Jesus. Creio que esse capítulo seja uma das passagens bíblicas mais importantes a respeito do significado da morte de Jesus Cristo. O significado da morte de Jesus Cristo está sintetizado em um versículo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías fez uma profecia a respeito da vinda do Messias. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Isso inclui cada um de nós, preparando nossos corações para receber a Jesus, para que possamos ser estradas para o Senhor. Isso quer dizer que nossa montanha de orgulho deve ser nivelada e os vales do nosso homem interior devem ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Jesus declarou abertamente o que ele faria quando viesse ao mundo através do manifesto do Messias de Isaías 61. Ele proclamaria sua mensagem para os cegos e pobres, os cativos e os feridos de coração. Temos que parar por aqui, mas quero deixar o desafio para que você se examine e descubra em que posição você está com relação a Jesus. Eu espero por você para o nosso próximo programa Encontro com a Palavra, se Deus quiser. E há bênçãos para nós. Até lá.